Recebeu a famosa cartinha da Receita Federal para regularizar a tua obra e não sabe o que fazer? Então gruda aqui comigo nesse vídeo que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes de praxe, deixa eu me apresentar. Se tu ainda não me conhece, se tu caiu de paraquedas aqui nesse canal, o meu nome é Celso, eu sou engenheiro civil, eu sou especialista em regularização de imóveis e eu cuido do caos da burocracia para vocês. Toda segunda-feira às 19 horas tem um vídeo novo aqui no canal, justamente com o objetivo de mostrar para os proprietários dos imóveis a importância deles terem seus imóveis devidamente regularizados e também mostro para engenheiros civis e arquitetos uma nova oportunidade de atuação dentro das suas carreiras. Então, se esse tipo de assunto te interessa, se tu curte esse tipo de conteúdo de regularização de obra, de economia, de redução de INSS de obra, eu já vou te pedir, já te inscreve aqui no canal, já me segue lá no Instagram, já curte o vídeo, já comenta, já compartilha, porque cada vez que tu curte, que tu comenta, que tu compartilha, é uma maneira que tu mostra para o YouTube que o conteúdo do Celso é bacana. E aí o YouTube entrega esse conteúdo para mais e mais pessoas. E é uma maneira que tu tem de me incentivar a estar trazendo cada vez mais conteúdos de qualidade aqui para vocês. Beleza? Já curtiu? Já comentou? Já compartilhou? Então, eu vou dar mais um recado antes de entrar no assunto do vídeo propriamente dito. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o meu contato de WhatsApp. Nós atendemos o Brasil inteiro com regularização de INSS de obra. Então, se tu estiver precisando atender uma notificação da Receita Federal, se tu está construindo uma obra e quer economizar desde o início, ou se tu já construiu, quer saber uma maneira de reduzir o INSS de obras dentro da legalidade, então já entra em contato que quem sabe eu posso te ajudar de alguma maneira. E também vou deixar o link do nosso e-book, que é o Mapa da Regularização. É o e-book mais completo para quem está querendo iniciar no mundo da regularização. Lá eu te dou várias dicas dos cuidados que tu tem que ter para dar entrada num processo de prefeitura, falo um pouquinho sobre a Receita Federal, falo sobre a verbação de imóveis, falo sobre precificação e ainda te dou a oportunidade de adquirir vários bônus que podem encurtar o teu caminho de entrada no mundo da regularização. Então, se fizer sentido para ti, já clica no link aí abaixo. Então agora vamos ao assunto do vídeo, vamos ao que interessa. Se tu recebeu aquela famosa cartinha de aviso de regularização de obras da Receita Federal e não sabe o que fazer, o que tu faz agora? Senta e chora? Não, não pode fazer isso. Gente, falando sério, é sabido que cada vez mais a Receita Federal ela está apertando o cerco, exatamente, literalmente, ela está apertando o cerco com as regularizações, com o imposto de INSS de obra. Cada vez mais ela está emitindo avisos de regularização para que os proprietários recolham o imposto devido daquela obra. O que acontece? Depois que a Receita Federal assumiu essa parte de INSS de obras, eu já falei isso várias vezes e não vou me cansar de falar, ela fez um pacto, fez uma parceria com as prefeituras de todo o Brasil, em que as prefeituras, em todos os alvarás emitidos e todas as cartas de habite emitidas durante o mês, a prefeitura obrigatoriamente lança isso dentro do sistema da Receita Federal, através do SIS/OBRA-PREF. Então a Receita Federal ela sabe exatamente quando sai um alvará ou quando sai uma carta de habite. E a Receita Federal ela vem notificando os proprietários para que façam a regularização. Obviamente porque o sistema precisa funcionar, o sistema precisa arrecadar. E a cobrança de impostos é uma maneira de fazer o sistema funcionar, né? Eu não vou entrar no mérito de detalhes o que é certo e o que é errado, mas é o sistema que a gente vive hoje aqui no nosso país. Então, se tu recebeu a famosa cartinha de regularização de obras, primeira coisa que tu tem que fazer é não te assustar, tens que ficar atento ao prazo que a Receita Federal te dá. Uma coisa muito importante, um detalhe muito importante, às vezes, tá, já peguei vários casos em que o aviso de regularização de obras não chega via correio, não chega via físico, ele está lá na tua caixa de mensagem do teu Gov. Então, tu tens que ir lá no teu ECAC, lá no Gov, e tens que olhar a tua caixa de mensagens para ver se teu aviso de regularização não está lá, tá? Porque a Receita Federal ela está avisando e notificando por lá também.
tá certo? Então não é somente físico, não é só a regularização, o papel físico que vai chegar na tua casa. Pode chegar na caixa de mensagem do teu Gov. Bom, recebeu o aviso, o que eu faço? Primeira coisa, respira fundo e presta atenção no prazo que a Receita Federal está te dando para regularizar aquela obra. Nessa primeira instância, nesse primeiro contato da Receita Federal com o proprietário, o que a Receita está te dizendo? Olha, eu sei que tem uma existência da tua obra, do teu alvará que foi expedido no ano tal, e nós temos até o prazo de tal data para regularizar. E a Receita Federal ela até te dá um passo a passo ali, mais ou menos, como que tu deve regularizar. Mas se tu é leigo no assunto, tu podes até ir lá olhar, com certeza te aconselho para tu ir lá ver como é que tu pode fazer, quais são os trâmites, para tu te familiarizar com o sistema. Mas prestem muita atenção no que vocês vão clicar, no botão que vocês vão clicar, porque dependendo do que vocês fizerem dentro do Cadastro Nacional de Obras e dentro da aferição, do Sistema Sério de Aferição da Receita Federal, às vezes vocês podem lançar informações que vão custar caro para vocês, literalmente, tá certo? Então, a primeira coisa, respeite o prazo que está dentro da Receita Federal. E aí nós temos algumas situações. Bom, primeira coisa, a pior das hipóteses, né? A gente faz uma aferição indireta dessa tua obra. O que é uma aferição indireta? É quando a gente não tem nenhum documento hábil, nenhum documento legal, nenhum documento dentro da conformidade, dentro da instrução normativa, dentro da lei, que a gente possa usar para tentar a redução do teu imposto. Quando a gente não consegue, quando o proprietário não tem essa documentação, né, o que a gente faz? A gente parte para uma aferição indireta. O que é aferição indireta? É quando a Receita Federal, a gente paga, na verdade o proprietário paga os valores arbitrados pela Receita Federal. Ah, como é que a Receita Federal arbitra esses valores? Através do VAL do mês, né, que é o valor atualizado unitário, através do tipo de obra, se é unifamiliar, multifamiliar, se é estacionamento, se é sala comercial e lojas, pela metragem quadrada. Então tem uma série de itens que a Receita Federal ela arbitra dentro do sistema dela e calcula o que tu deve de imposto. Fazendo essa aferição indireta, a gente encerra esse processo, a gente gera uma DARF e a partir do momento que a gente encerra esse processo, automaticamente sai o boleto para a cobrança. Então todo boleto, toda aferição indireta que é feita dentro do mês, a DARF gera o pagamento para o dia 20 do próximo mês. Então qualquer aferição que a gente vai fazer em novembro, de maneira indireta, vence uma DARF para 20 de dezembro. Se a gente fizer uma aferição dia 1º de dezembro, a DARF vai vencer dia 20 de janeiro. Sempre para o dia 20 do mês subsequente. E aí, esse valor, a gente tem que esperar, se a pessoa quiser parcelar, a gente tem que esperar vencer esse boleto, esperar ali entrar em dívida ativa e a gente consegue solicitar um parcelamento. Lembrando que, a partir do momento que vence, automaticamente existem 20% de acréscimo sobre o valor que a Receita Federal já arbitrou para ti, mas é possível parcelar. Então, essa é a pior das hipóteses, a aferição indireta. Segunda hipótese, o que a gente pode fazer? A gente pode optar, tentar fazer um fator de ajuste. Né? O fator de ajuste, o que é? É a gente usar os artifícios que a Receita Federal nos permite usar através de documentações legais, né, baseadas, por exemplo, no artigo 42, com fim da obra, baseados no recolhimento de recibos pelo empregado social, né, pelo empregador, recolhimento de recibos da mão de obra que prestou aquela construção, né, que trabalhou naquela construção, e alguns outros documentos que a gente analisa, né, junto com o cliente. Então, se a gente conseguir fazer com que, se o cliente tiver esses documentos, a gente conseguir juntar esses documentos, a gente consegue fazer uma redução desse imposto, né, de maneira proporcional. A gente faz os lançamentos no e-social, né, se a obra for de 2021 para cá, né, ou até antes disso a gente consegue fazer também através do e-social, que é a melhor das hipóteses. Né, então a gente consegue uma redução desse imposto. Lembrando que, como a obra já está vencida, digamos assim, né, a gente vai fazer esses lançamentos retroativos, o que acontece?
automaticamente gera uma multa, que a gente chama de MAED, né? Que a multa é arbitrada em R$200 por mês, mas que quando a gente emite o boleto, se o cliente pagar dentro do mês, a Receita Federal dá um desconto e essa multa da MAED passa a ser R$100 por mês, né? Então, assim, no fator de ajuste, além da gente conseguir reduzir esse imposto, tem casos que a gente consegue aí 50%, 40% de redução, né? O que a gente consegue ainda? É possível a gente fazer o parcelamento desse imposto, né? Aí a gente, como já é débito vencido, né? Como já a gente está lançando retroativo esses dados, né? A gente já consegue optar pelo parcelamento assim que acaba a aferição, assim que a gente acaba de lançar os dados e que os dados são reconhecidos pelo sistema da Receita Federal. Então a gente consegue fazer o parcelamento desse imposto. E como é que funciona o parcelamento? A primeira parcela é gerada uma DARF, né, que é um documento, geralmente é 2, 3 dias de vencimento, quando a gente faz a opção, e a gente coloca os dados bancários ali do proprietário, que todo dia 31 do próximo mês, né, todo dia 31, vai ser debitado em conta, e o cliente pode parcelar em até 60 vezes esse débito. A gente consegue simular ali 10, 12, 24, 36, 48, 20, 30, quantas vezes quiser, né? Então a gente consegue. Esse uma segunda opção que a gente teria, e seria a melhor opção nesse caso que a Receita Federal já fez o aviso de regularização. Agora, uma coisa que vocês têm que se atentar é o seguinte: vocês receberam o aviso de regularização, não deixem passar, gente, não deixem passar. Na pior das hipóteses, se tiver que parcelar o débito, parcele, né? Mas não deixem passar, porque isso entra em dívida ativa. O que vai acontecer? Vamos supor, tá, que o teu débito do INSS de obra é de R$10.000. O que vai acontecer? Se tu não der bola para esse aviso, né, um tempo depois, a Receita ela vai te enviar uma notificação de regularização de obra. E aí, nessa notificação, além do teu débito, ela pode, está escrito em normativa que ela pode aplicar uma multa de 75% até 225% sobre o valor do teu débito. Então, tu imagina, o imposto já é caro e tu ainda pagar no mínimo 75% a mais do que tu deve por simplesmente tu ignorar um aviso. Então, eu acho que não é negócio. A pior coisa que vocês podem fazer é ignorar o aviso de regularização de obras da Receita Federal. Então, esse é o cenário. Se tu receber um aviso de regularização de obra, não te assusta. Entre em contato aqui com a gente ou procure um profissional da tua confiança, né, alguém que tu saiba que vai te atender. E eu sempre friso isso, dentro da normativa, sem esqueminha. Sabe, a gente está vendo aí no mercado muita gente fazendo esqueminha, muita gente querendo ganhar dinheiro, né, baseado no desespero dos clientes porque recebeu uma carta da Receita Federal. Então procure um profissional da sua confiança. Se quiser entrar em contato com a gente, vai ser um prazer a gente te atender da melhor forma possível. A gente vai avaliar a tua documentação e vai ver se é possível a redução desse imposto de INSS de obra. Mas não ignorem o aviso. Se vocês ignorarem o aviso, daqui um tempinho vocês vão receber uma notificação e além do valor pago, vocês vão receber uma multa que, como eu já disse, pode variar de 75% a 225%. Por isso que eu sempre digo, gente, o melhor dos mundos, eu sei que a gente não tem o costume, muitas pessoas elas não conhecem esse imposto de INSS de obra e não é culpa das pessoas não conhecerem essa obrigação. O melhor dos mundos é pagar esse INSS de obra desde o início da tua construção. Tu paga um valor ali mínimo por mês e tu ainda tem uma possibilidade de redução de até 70% do valor do teu imposto de INSS de obra. Então, se a gente fizer um planejamento tributário, né, acompanhando a tua obra mês a mês, né, tu vai ter a maior economia possível. Tá? Mas, como o assunto do vídeo não é planejamento tributário, é aviso da Receita Federal, vocês podem ter certeza. A Receita Federal ela vai continuar apertando o cerco. Eu acredito que ano que vem ela vai continuar enviando mais e mais avisos, mais lotes de avisos, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Então, sigam esses passos. Respeitem a data, não se assustem.
conheçam o sistema, vejam lá exatamente o que a Receita faz, só que não cliquem se vocês não tiverem certeza e procurem um profissional que vocês confiem para poder tentar a redução desse INSS de obra. Eu espero que o vídeo de hoje tenha ajudado de alguma maneira, de uma forma simples, a vocês entenderem esse processo. E eu convido vocês a mais uma vez dar um like, compartilhar esse vídeo já com quem precisa saber dessa informação, compartilhar com um amigo, com um familiar, bota lá no grupo do WhatsApp da família. E espero vocês até semana que vem no nosso próximo vídeo. Um abraço, tudo de bom.